É hora de saber da previsão do tempo para todo o Brasil agropecuário, assunto que interessa, né? Todo mundo, inclusive a mim e a ele aqui, ó. Meu amigo Arthur Miller, meteorologista do Canal Rural. Bom dia, Arthur. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bom dia para você que nos acompanha aqui no Giro do Boi. É bom estar aqui novamente, né, para trazer aí informações úteis para o produtor, principalmente, né, para dar um norte para ele já, que a gente começa a entrar agora na estação seca, né, Mauro? Pois é, rapaz, chuva já começou a dar uma cortada, hein? É, a tendência, que ainda tem um pouquinho de chuva para o final de abril, começo de maio, mas agora praticamente já é corte de chuva, né, no sudeste, centro-oeste. Não tem mais aquela chuva de 100 milímetros em uma semana. Isso porque, quando a gente vê até o boletim do NOAA, né, eu trouxe aqui o boletim, que é a probabilidade do El Niño voltar. Então, essas barrinhas vermelhas, então a gente já está numa transição. A partir agora do mês de maio, a gente já deve ter aí a transição para o El Niño. E aqui são as probabilidades de intensidade. Então, eu quero chamar a atenção para o final do ano, porque essa barrinha escura aqui, significando 25%, é uma chance de ser um super El Niño. Outubro e novembro, né? Isso, e conforme quanto mais forte o El Niño vem, o que acontece? É mais calor em todo o Brasil, você tem uma estiagem no norte, nordeste, o que prejudica a logística, principalmente no Arco Norte, e aquele risco de sempre, né, que é a chuva volumosa na região sul. E num passado muito recente, né, 2023 foi o primeiro ano que eu tive aqui no Canal Rural, né, quando eu cheguei, e olha só, em junho de 2023, olha como estava a situação do Pacífico Equatorial e o oceano aquecido como um todo, e era uma situação de El Niño forte. Muito diferente do junho de 1997, porque o que é o agravante? É todo esse calor em volta, porque o que a gente vê em vermelho significa a temperatura acima da média para o mesmo período. E a gente vai estar numa situação muito parecida. Então, o produtor que perdeu safra em 2023, né, quando semeou lá no final da primavera, ou melhor, no final do vazio sanitário, em setembro, outubro, perdeu a safra. Então, tem que atrasar o plantio esse ano de novo, porque olha só, está tudo aquecido e a gente já está começando a transição para o El Niño, que já deve começar a ocorrer a partir, então, de maio. Ou seja, é seca no Nordeste, na região norte do país, isso deve se prolongar durante o outono, inverno, primavera, verão. E aí, né, quando a gente chegar lá na primavera, a gente vai entender se vai se estender para o outono e o inverno do ano que vem. Então, vamos chamar a atenção também, porque é o seguinte, agora começa a ter um calor intenso. A gente está no outono, né, Mauro? E nada de frio por enquanto. E muito dificilmente vamos ter aí um frio avançando, ao menos nos próximos 30 dias no Centro-Sul. E o que isso significa na prática? É que a gente vai ter, né, um risco maior para focos de incêndio. Então, muito bem, o pessoal lembra em 2023, 2024, muitas queimadas aí no interior de São Paulo, e isso pode acontecer esse ano de novo. E claro, a gente traz a situação que, assim, o El Niño, de certa forma, ele não é um vilão para o Sul. Porque ele ajuda o produtor, né? Ele agora, por exemplo, teve quebra de safra no Rio Grande do Sul de novo devido à falta de chuva, mas que no geral, quando ele vem nessa situação já de moderado para forte e até com uma possibilidade no final do ano de ser um super El Niño, não tem como, né, a gente não falar de uma possibilidade de enchente. Então, olha só, quando a gente olha para os próximos 3 meses, isso aqui é a anomalia de temperatura. Maio, junho, julho. Olha como é que está vermelho toda a América do Sul. Anomalias aí de 1,5 grau, significando que a gente vai ter aí 35, 36 graus no período que já era para estar esfriando um pouco. E olha só, quando a gente olha a anomalia de chuva, o que está em branco é chuva dentro da média. Como é corte de chuva, né? Não tem chuva negativa. E olha só, como já a partir de junho já começa a vir um sinalzinho verde do El Niño para o sul, já deixando a chuva acima da média a partir do próximo mês. E uma dica que eu dou também para o produtor, né, na região sul, é dele adiantar o plantio dos cultivos de inverno, porque ele começa a colher lá para o final do inverno, para a primavera, e o excesso de chuva pode prejudicar os trabalhos em campo, Mauro. Maravilha. Então, adianta o plantio do inverno e vai dar uma atrasada na safra 26, 27, Exatamente. principalmente da nossa soja. Pessoal, o El Niño vai judiar do produtor rural esse ano. Então, fique muito atento, acompanhe a previsão do tempo aqui no Canal Rural. O Arthur é um cara que estuda muito sobre isso. Inclusive, recentemente, ele foi até chamado pelo governo de São Paulo, pela Defesa Civil, para dizer o que está acontecendo, o que pode acontecer nessa próxima época de estiagem aqui com a cidade e o estado de São Paulo, para poder ajudar as autoridades a tomarem uma decisão mais assertiva em relação a esses problemas que, porventura, possam acontecer em relação a essas mudanças climáticas. Arthur, eu queria que você encerrasse, o nosso tempo já findou. Fique à vontade só para as suas considerações finais, por favor. Então a gente vê, né, aqui o mapa de umidade do solo, então já está muito seca a região, então o satélite de agora, temporais principalmente em Rondônia, no Pará, o produtor tem que ter atenção aí para os temporais e para o Rio Grande do Sul,
porque a partir de hoje tem uma frente fria avançando que deve fazer com que a chuva nos próximos 5 dias se concentre no estado gaúcho, podendo passar de 50 a 70 milímetros. Então, no geral, alerta, né, para essa bolha de calor que deve durar 5, 7 dias, onde a temperatura máxima no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, até parte de Goiás, Mauro, batendo na casa de 35, 36 graus. Maravilha, então. Para encerrar, primeiro eu queria te agradecer aqui, ó. Eu queria encerrar com uma foto bonita que eu acabei de receber do nosso telespectador. Coloca na tela aqui, ó. Olha que coisa fofa aqui, ó. Esse é o nascer do sol no meu querido estado de Mato Grosso do Sul, da região do Cone Sul do estado, pecuarista que acompanha a gente. Teve uma névoazinha lá ao fundo, né? Uma imagem bonita lá. E que o nosso astro maior, meu amigo, que é o nosso sol, né? Abençoe a nossa semana. Muito obrigado pela sua audiência e obrigado você pelas suas informações sobre o tempo aqui no Giro. Obrigado, Mauro. É sempre bom estar aqui e espero vocês aqui daqui 2 semanas trazendo mais informações muito relevantes, né, para o produtor que quer plantar e também quer colher.